Bom dia, Brasil. Boa tarde, Itália. Somos do terceiro ano da Escola São Francisco em Vargem Bonita. E hoje, nós vamos entrevistar o professor Marcel. Meu nome é Sérgio. Meu nome é Cauã. E aí, Marcel, tudo bem? Tudo bem, bom dia, gente. Obrigado pelo convite, por estar aqui com vocês hoje, para a gente poder bater um papo. De nada. E como é que tá sendo a sua aula aqui em Vargem Bonita? Você pergunta desde o começo do ano. Tá sendo bom, a experiência está sendo boa. Eu conheci a escola por meio de outros professores, eles sempre falam bem daqui, e eu tô gostando bastante. Bom, e conta um pouquinho pra gente quem é o Marcel. Sua Tá. personalidade, o que você gosta de fazer. Vamos lá, no né, tempo gente? livre. Então, ó, eu sou professor de matemática, para quem não conhece. Eu formei tem 2 anos. Eu basicamente trabalho muito, então meu tempo livre assim é pouco. Mas, tirando o serviço, eu gosto de ler, eu gosto de ver série, filme, eu adoro filme, adoro Que filme de série, terror. que filme? Eu gosto muito de terror, então eu assisto um pouquinho de tudo, mas terror é o meu gênero favorito. Eu assisti o Evil Dead Rise semana passada, tava tudo no cinema. E fala sobre o que esse filme? Evil Dead Rise, você não conhece? É sobre, tipo assim, o original ele é de 1980, então eu não sei se a gente... É um terror que mistura um pouquinho de ocultismo, essas coisas, sim. mas é muito bom, assim. Então, quais são as características de um aluno bem-sucedido nas suas aulas? Então, eu não gosto de... Não sei como que a gente consegue mensurar quando um aluno é bem-sucedido ou não. Não dá pra falar, assim, que essa pessoa teve sucesso na vida, essa pessoa fracassou na vida. Mas quando a gente vai falar de estudo, uma pessoa, assim, que consegue atingir o objetivo que ela quer, pra mim, é uma pessoa que ela tem disciplina de estudar um pouquinho todo dia. Então, você não precisa se matar de estudar perto de uma prova, perto de uma coisa. Você tem que manter um ritmo de estudo para que você consiga, pelo menos, vencer o conteúdo que você tem que ver para determinada coisa. Então, por exemplo, você tem uma prova de matemática. São 3 tópicos. Você tem 2 semanas. Você separa, tipo assim, nos 10 dias que você vai ter, para estudar um pouquinho por dia, e aí no último dia você revê o conteúdo. Então, para mim, uma pessoa de sucesso é uma pessoa que tem disciplina para estudar. É uma pessoa esforçada. Isso. Porque tem gente que... Claro, tem gente que tem mais facilidade de uma coisa ou outra. Mas, naturalmente, todo mundo consegue aprender de tudo. Só tem que ter a disciplina de estudar um pouquinho. E como é que você se interessou pela matemática? Quando que a matemática, assim, eu quero ser mesmo, quero ser professor. Foi na faculdade, quando você começou a fazer. Você assim, não quero trabalhar com alguma coisa, quero aprender matemática, quero trabalhar com aquilo. Não, você sempre quis dar aula mesmo, ser professor. Não, então, eu sempre dei aula, desde o ensino médio eu já dava aula para poder ganhar um dinheirinho, né? Trocar, ajudar os amigos, mas ganhar uns trocados, porque nesse mundo, né, gente, nada é de graça. Só que, quando eu era novo, eu tinha vontade de fazer astronomia, eu tinha vontade de fazer engenharia aeroespacial, mexer com construção de foguetes, eu achava tudo. Só que eu entrei na engenharia, eu fiz 1 ano de engenharia de produção na UENG, em Passos, em 2015, se eu não me engano. E eu não gostei. Eu achava a parte da matemática interessante, as aulas que envolviam matemática interessante, mas as aulas da engenharia mesmo, pra mim, era horrível. Mexer com AutoCAD, essas coisas, era tudo eu fazia obrigado. E aí, a hora que eu falei assim, não, eu gosto da matemática, então vamos ver o que vai dar. E fui, entrei. Aí você entrou no ramo para ser professor. Isso. Qual foi a expectativa aos alunos? O que você esperava, o que você não esperava? Ó, pra ser sincero, a escola São Francisco, ela tem uma boa nota, ela é bem reconhecida aqui na região, ela é uma escola boa. Então, quando eu cheguei aqui, eu esperava, tipo assim, uma coisa muito profissional, Mais rígida? não tão rígida. Tipo assim, eu esperava que fosse uma coisa muito profissional. Eu não esperava que fosse uma coisa familiar. Então, tipo assim, eu cheguei aqui, todo mundo é muito profissional, mas tem aquele sentimento de família também. Todo mundo conhece todo mundo tem suas particularidades, assim, a gente se trata como se fosse família, preocupa um com o outro. Então, eu gostei bastante da experiência. Tô gostando bastante da experiência de estar trabalhando aqui. Dei sorte, né? Porque, como eu sou novo, a escola é bem conceituada, então o pessoal disputa muito por ela.
Aí eu, como formei tem 2 anos, eu tô bem abaixo na lista de designação. Mas aí deu sorte de eu vir aqui e não ter ninguém na minha frente. E eu peguei. Bom, e lá em Piuí, onde você realmente mora, né? Lá você faz, dá aulas em quantas escolas lá? Tem... Ó, lá eu trabalho no João Menezes, no período da noite e na tarde também. Eu trabalho no Ângulo, dando cursinho pré-vestibular, e eu trabalho no Presídio. Então, No sistema essa experiência prisional. do presídio, conta pra gente. O que você tinha na cabeça quando você entrou e como é agora? Que era realmente isso que você esperava? E colocando em ênfase, o que você tinha na cabeça? Ó. Então, gente, quando você fala que você vai trabalhar na cadeia, é aquela coisa, né? Você não espera o ambiente mais confortável do planeta. Então, eu esperava uma coisa bem desconfortável, assim. Só que todo mundo fala que é tranquilo trabalhar lá. Então, eu já estava um pouco mais despreocupado. Realmente, tipo assim, é tranquilo, mas não é um lugar que você se sente confortável de estar trabalhando, não. A Sabe? tensão é muito, Sabe, tipo o Homem-Aranha, quando ele sente o perigo, assim, ó. Eu fico com aquele Fica meio sentimento desconfiado. às 3 horas que eu tô no presídio, entendeu? Fica É meio aquela coisa que eu desconfiado. não desligo. Qualquer barulho eu escuto, qualquer piso diferente eu escuto, eu tô sempre ligado. Aí fica, um giz caiu no chão, que isso? Não, mas é literalmente isso. Teve um dia que eu escutei, eu tava lá dando aula virado pro quadro, não é muito aconselhável, mas eu tava, porque não tem o que fazer, né, gente? Não tem como você escrever, não tá virado pro quadro. Aí um dos alunos puxou a cadeira e levantou. Meu filho, Nossa. entendeu? Eu quase tive um ataque do coração. Eu não já. deixei levantar, que é isso? Aí eu Tá vi o que, levantando? aí que eu fui ver o que era, entendeu? Mas assim, é tranquilo, sabe? Porque a gente tem que pensar, eles estão em processo de pagar sua dívida, eles têm o direito, entendeu? Todo mundo tem o direito, tem que ter uma segunda chance. Então, por que não eles e por que não a gente para poder oferecer? Quem melhor do que os professores para oferecer uma segunda chance para uma pessoa que está cumprindo pena, né? Talvez nem foi por culpa dela que ela tá naquele lugar. Talvez. Tipo assim, a gente não pode fazer uma régua moral pra falar. Claro que existe essa régua pra falar que crime é pior, que crime é melhor, mas lá tá todo mundo na condição de preso. Então, o que a gente tem que pensar é que a dívida deles com o Estado, eles estão pagando ali. Então, eles vão sair dali com a dívida paga. Com as suas crenças, com Deus, com outra coisa assim, a gente não pode falar nada porque não tá na nossa alçada. Mas com o Estado, eles estão pagando a dívida ali, então eles têm o direito de fazer outra coisa enquanto eles estão pagando. Seja um trabalho voluntário, seja uma aula, seja uma pintura, um artesanato, eles têm esse direito. Então a gente tem que saber respeitar. E é até bom, porque lá eles não fazem nada, né? Então, o tempinho que eles têm são de sair da cela para alguma coisa boa, né? Porque eles que saem da cela acabam arrumando briga entre eles, agora lá não, lá dentro da sala de aula tem que ter mais respeito. E fora que eles estão aprendendo também, é bem melhor do que ficar à toa dentro da cela, né? Eles ficam bem, tipo assim, eles gostam do momento da aula, eles querem aprender. Você vê que eles têm vontade de aprender coisas que eles não aprenderam. Realmente é o que você falou, tipo assim, eles estão à toa lá o dia inteiro, olhando pro tempo. Então o momento da aula é um momento que eles vão fazer alguma coisa diferente do que ficar com o restante lá. E é um momento assim, não é todo, eu não sei a palavra certinha pra não chamar ele de preso, gente. Como é que eu posso falar? Detento. Isso, não é todo detento que tem o direito de usar a escola, é só quem estava em processo de escolarização e quem tem bom comportamento. Então, assim, na sala o ambiente é menor, já tem pouca gente, não é aquele tanto de gente que provavelmente vai ter dentro da cela. É um ambiente mais confortável, que você está ali para estudar, você está com aquele ambiente de escola. E como foi que chegou, assim, como é que foi? Você conseguiu trabalhar no presídio, dar aula no presídio? Como é que foi? Assim, Então, do nada? Ou você viu porque... alguém, assim, algum anúncio, tal, que estava precisando? Colocou lá no post, procura-se professor de matemática no presídio tal. Não, é porque o presídio ele é uma extensão do João Menezes. Então, assim como o João Menezes oferece aula de manhã, de tarde, de noite, ele oferece aulas no presídio. Então, a escola do presídio é como se fosse a escola João Menezes, só que numa unidade diferente. Sim, porque eles não podem sair para ir para a escola, né? Isso, que é muito arriscado. Até. Exatamente, não pode, de jeito Então, nenhum. Aquele aí filme que mandaram aparece professor um ônibus, para na porta do presídio e leva eles pra lá. Imagina, gente, o terror que não ia ser. Porque, tipo assim, pra cada vez que eles saem, eles têm que ter um agente, essas coisas eu acho, né? Então, perigoso. Então, qual conselho você daria para os alunos que estão querendo entrar em uma faculdade boa? Acho que o principal de tudo é não desistir. Porque
dificuldade todo mundo vai ter a todo momento. E realmente com elas certeza. são horríveis. Tipo assim, o SISU, uma faculdade pública, você vai fazer o Enem e aí você vai jogar sua nota no SISU. O SISU é literalmente jogos vorazes, sabe? É cada um por si, um Deus por por si. todos. Então aí tem quem tem as prioridades, tem quem vai estar na ampla concorrência e você só pode se inscrever em 2 faculdades por vez. Então assim, você pode não ser chamado na primeira etapa. Só que tem a lista de espera. Por que tem a lista de espera? Porque às vezes a pessoa passou nas 2, aí ela escolhe a outra. Então a vaga dela daquela escola cai. Ou tem pessoas que passaram agora, aí daqui um mês passa em outra que queria. Então sai da vaga. Então assim, a lista ela vai rodando. Tem chamadas, por exemplo, a medicina ela tem 14, 15, 16 chamadas. Tem gente que entra depois de 2 meses que já está começando as aulas. Então, você não pode desistir, sabe? E você tem que tentar o máximo que você conseguir. Você faz o Enem, vestibular, você tenta fazer. Claro que eu sei que vestibular é caro hoje em dia, tem vestibulares que são caríssimos. Mas você pode tentar uma isenção aqui, uma isenção ali, para não ter que pagar a taxa. Coloca lá que você não tem internet em casa, não tem casa. Claro que sem mentir, né, gente? Não pode, porque vai que bate alguém lá para um fiscal de porta, assim, ó. Vim ver se tem internet na sua Eu falo casa. assim, não, eu tô na casa de uma amiga, porque eu moro ali debaixo daquela ponte. Mas assim, você pode falar que você vai fazer o questionário socioeconômico para colocar o que você tem. É literalmente uma pergunta, é uma fofoca. O que você tem dentro da sua casa? Quantos computadores você tem dentro da sua casa? Quantas geladeiras com freezer você tem dentro da sua casa? E aí você vai respondendo essas perguntas, que aí eles vão te colocando na lista do socioeconômico. Às vezes você tem isenção. Nessas perguntas, minha vizinha, a minha antiga vizinha fazia essas perguntas pra mim. Quantas geladeiras tem em casa? E aí, gente, a fofoca. Marcelo, assim, qual foi sua maior assim, dificuldade? Foi a distância? Porque você fez faculdade aonde? Ó, eu estudei na UFMG, em Belo Horizonte. Belo Horizonte. Isso, Então, Federal de lá Minas Gerais. qual foi sua maior dificuldade? Foi sair da sua zona de conforto e para conhecer novas pessoas? Como é que foi essa experiência de conhecer novas pessoas, morar em um lugar diferente? Ó, eu vou ser sincero com vocês, porque é bom pra vocês saberem que, tipo assim, não é fácil. Quando eu passei, eu tava num período ruim da minha vida, psicologicamente. Eu tava em depressão, tratando e tudo. Então, assim que eu passei, eu tranquei a faculdade por 6 meses, porque eu não queria ir naquele momento que eu tava muito ruim. Então, eu fiz um acompanhamento psicológico, fiz um tratamento para poder sair de casa, porque realmente sair de casa não é fácil. Não é fácil mesmo, não. Sabe, você tem comidinha todo dia na hora do almoço, você não lava sua roupa, no outro dia ela parece lavada, entendeu? Você ajuda em casa e tudo, mas você não faz o seu serviço sozinho. Sim. Quando você vai morar sozinho, Aí é tudo. por mais que você vá morar em república com outras pessoas, ali ninguém tá nem aí pra você, sabe? Se você estiver passando mal, você que tem que ir no médico. Se você levantou e não quer fazer comida, você vai ficar sem comer. É tipo assim, uma pessoa desmaiou lá, o calor tava tanto, desmaiou. Ó, tem uma pessoa dormindo ali, vamos deixar. Mas nem- Tipo assim, as pessoas lá, elas não se importam tanto quanto com a sua família vai se Assim, importar. república é mais por questão de, assim, dividir os gastos, né? Não é Isso. muito por, assim, por afeto, assim, amizade, realmente uma amizade verdadeira, não, o vamos se social, ajudar. o social entendeu? lá é mais Você vai por morar conta na do República por pessoal conta do financeiro mesmo. Isso, Porque é. se você morar sozinho, igual Belo Horizonte, não é das capitais mais caras, mas ainda assim, não tem um aluguel barato. Dependendo, por exemplo, perto da UFMG, a UFMG ela fica na Pampulha. Ali, aquela região é considerada uma região nobre de BH. Então, tem casa ali que o aluguel é 3 mil, 4 mil. Você até consegue mais barato, só que imagina, você pagar... aluguel. O aluguel. O aluguel. Então, fora o aluguel, o que você ainda tem? Você tem com alimentação, você tem transporte, que BH não é assim, vou andar a pé, Não é entendeu? equipagem, ó, corre, Vargem senão... Bonita. Transporte assim, vamos sair, gente, vamos. Aí você vai ver a distância é 15 quilômetros, entendeu? O Uber de ida dá 25, de volta 3 horas da manhã é R$50. Então não é uma coisa barata. É porque aqui nessa cidade, até as pessoas aconselham a correr mais devagar, porque afinal da cidade tá aqui, ó. Senão já Pois tá como é que você vai fazer uma corrida na Vargem Bonita se você andou 400 metros e acabou a cidade, né? Mas assim, Piuí também não é muito diferente, né, gente? Eu sou de Piuí, não vou falar, é maior do que da Vargem Bonita, mas assim, dá 2 quilômetros de uma ponta a outra. Então, você vai andar... Agora, Belo Horizonte, o campus da UFMG, pra vocês terem noção, cabe 60 mil estudantes.
Isso é quase, sei lá, 2 vezes Piuí, né, gente? O campus, de uma ponta a outra, 7 quilômetros. Lá dentro tem um ônibus que passa só dentro da faculdade. Então, é muito grande. Sabe o Mineirão? Ele fica dentro da UFMG. Tipo assim, Entendeu? De tamanho, Eu né? sei. Não cabe dentro. Não, ele fica dentro da UFMG. A UFMG entendi. é uma área. Isso. A UFMG é como se fosse isso aqui, ó. O Mineirão, ele tá aqui. É como se ele fosse um anexo de dentro da UFMG, porque a UFMG ela é uma área preservada gigante. Então, assim, acho que o mais difícil para mim nesse ponto foi me acostumar com a vida na cidade grande. E o financeiro também, porque eu sou de família humilde, meus pais não têm muito dinheiro, não iam ter condição de me manter. Até porque 3 mil em um aluguel. Oh, não é Brenda. Aí para você ter, você vai ter que caçar uma república, um pensionato. A UFMG, no meu caso em particular, ela tem uma fundação que chama FUMP, Fundação Mendes Pimentel. Essa fundação, ela auxilia alunos que são de baixa renda. Então, por exemplo, quem não tem condição de morar fora, porque a gente tem que pensar nisso, né? Não é só falar vou estudar, você tem que viver lá fora. Mas a UFMG, ela disponibiliza, por exemplo, uma bolsa para você comprar comida, comprar gás durante o mês. Ela disponibiliza almoço de graça, porque tem um restaurante dentro da UFMG. Esse restaurante você pode tomar café da manhã, almoço e jantar de graça se você tiver um nível. Eles vão te nivelar. Nível 1 é o mais frágil socioeconomicamente. Nível 2, e aí com esses níveis você vai pagar, sei lá, R$1 no almoço, R$1,50 no almoço. Um descontal. Tem as moradias, elas são um pouco difíceis de conseguir, mas tem quem consiga. Na moradia você não paga nada, você tem um lugar lá enquanto você estiver estudando. Mas se eles não te dão moradia, eles te dão um auxílio moradia. Na minha época eram uns R$500. Então, assim, R$500, se você está dividindo com 4, 5 pessoas na República, já ajuda demais. Nossa, muito. Então, E e esse na lá? procura de cursos, tipo, qual curso é o melhor para em uma área que você quer fazer faculdade? Tipo, eu quero fazer faculdade de medicina, por exemplo. Qual o curso certo para fazer isso? Ó, você tá falando assim com relação a que curso escolher, né? Isso. Então, eu tenho uma visão, sei lá, complicada disso, Assim, porque o essencial, você fala, para você conseguir, assim, ter mesmo uma base. eu acho que a base é saber o que você gosta. Porque não adianta você pensar só no dinheiro. Eu vejo hoje, assim, medicina, direito, engenharia, muita gente gosta, quer fazer essas coisas, mas não sabe se realmente quer trabalhar nisso, se gosta disso. Então, eu acho que você tem que primeiro pensar se você gosta daquela área. Tem gente que leva sob pressão, né? Pelos Às vezes, pais. O pai. assim, você não vai ser feliz, sabe? E aí você tem que pensar também que o mundo não vive só de médico, o mundo não vive só de advogado, o mundo não vive só de engenheiro. Então, do mesmo jeito que a gente precisa de médico, a gente precisa de professor, a gente precisa de veterinário, a gente precisa de educador físico, o profissional de educação física. A gente não faz, todo mundo aqui não faz academia, não adora uma academia. Como é que a gente faz uma academia sem um profissional desse? Todo mundo precisa de um farmacêutico. Então, assim, ganham menos? A gente tem que pensar, o salário é importante? É. Mas se você gosta tanto daquela profissão, brigue por um salário melhor, entendeu? Faça valer seus direitos. A gente tem que estar sempre na luta por valorização da nossa profissão. Porque igual eu sou professor, todo mundo sabe que professor não ganha bem, né, gente? Infelizmente é uma profissão que está muito defasada. Não, realmente. Pelo carga horária, pelo serviço que né? Não é fácil lidar com pessoas. Eu trabalho no mercado, assim, lido só com o cliente ali, agora você lida com 30 alunos dentro de uma sala, mas não é uma aula, são várias aulas, várias idades diferentes. Exatamente, não é. Várias personalidades de pessoas. E o pior, é criança. Isso. Basicamente, a gente está lidando com o filho de alguém. Isso. Então, é claro que você tem uma preocupação com seu filho, você vai querer saber quem está dando aula para ele, quem está ensinando. A pressão é muito grande. Só que é uma coisa que eu gosto de fazer. Então, eu não vou largar de ser professor porque eu ganho mal. Eu vou procurar tentar ver se valorizam a minha profissão. Vou buscar por maneiras, vou tentar lutar pela valorização do profissional da educação, sabe? Então, eu acho que é isso. Você tem que pensar o que você gosta. Você pode descobrir que você não gosta depois? Pode, uai. Eu tentei engenharia, descobri que eu não gostei. Foi um ano perdido? Talvez. Mas, assim, a vida é isso, sabe? A vida não vem com o manual pronto para você saber o que você vai fazer desde que você nasceu. Tem umas pessoas que nascem, né? Sabe? Eu quero ser desde criança, eu queria ser médico. Mas não é todo mundo. E tá tudo bem se você não sabe. Você pode tentar. A vida é pra gente tentar as coisas. Sim. E isso é bem complicado na hora da escolha, né?
a escolha que vai determinar o que você vai fazer pelo resto da sua vida. Mas- Igual assim, né? Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, tem muitas coisas, muitas profissões passadas que já estão acabando e assim, o profissional que formou aqui há 15 anos atrás para fazer uma coisa, hoje em dia tem que fazer mais curso, tem que sempre estar aprimorando para conseguir acompanhar o avanço da tecnologia e desse processo, assim. Exatamente. Por exemplo, um engenheiro, 40, 50 anos atrás, ele não tinha o AutoCAD. Ele não conseguia fazer um projeto no computador. Hoje, todos esses projetos são automatizados. Então, um engenheiro que trabalhou há 40 anos atrás, se ele não buscar melhorias, não buscar a tecnologia hoje em dia, ele não vai dar conta de fazer nada. Mas você falou uma coisa interessante, tipo assim, você tem que decidir o que você vai fazer pro resto da sua vida. Não. Você sabe o que você quer agora, porque eu acho isso, infelizmente o mundo é injusto nesse ponto, porque vocês são novos, vocês são adolescentes, é uma pressão muito grande sobre decidir o que vocês vão trabalhar, sendo que vocês ainda não têm maturidade para isso. Assim como eu não tive quando eu tinha 17 anos. Ninguém tem maturidade. Gente, a gente sabe, uma pessoa de 17 anos, ela quer saber do quê? É de festa, é de conhecer as pessoas, é de sair, é de jogar, não é de preocupar com serviço, com trabalho, com vida financeira, com estabilidade, não é nada disso. Então, você pode escolher naquele momento, mas você tem chance de mudar a vida inteira, sabe? Tem gente que depois dos 40 descobre que não é o que queria fazer. E muda. E daí? Se ela está feliz no novo emprego, se ela está feliz eu tinha um colega de turma na matemática, ele tinha 56 anos. Um colega de turma. Ele já era um engenheiro aposentado, então ele já tinha trabalhado, já tinha contribuído tudo para a vida dele, mas ele descobriu que ele gostava de dar aula. Um senhorzinho, ele era uma gracinha, chamava Maurício. Então, assim, a gente tratava ele com o maior respeito do mundo, porque ele é uma pessoa que já passou pela faculdade. Ele fez aquela faculdade quando a gente nem sonhava em nascer. Só que ele descobriu que mesmo depois de aposentado, que ele ainda queria uma coisa diferente. Então, nunca é tempo de mudar, sabe? Ainda não tá perdido, né? Nunca tá. Você pode descobrir, entrar na faculdade, mudar dentro da faculdade, tem opção de você fazer isso, opção de curso. Você começa, sei lá, na engenharia, você descobre que isso não é o que você queria, você quer psicologia. Tem como você mudar, sabe? As coisas. Quando você já está dentro da faculdade, os processos internos, às vezes, eu não vou falar que é sempre, são mais fáceis. Então, você mudar de um curso dentro da mesma faculdade que você já está, é mais fácil do que você tentar entrar de novo. E você tem algumas dicas pro vestibular? Vestibular é complicado, né, Bem gente? complicado. Na área da matemática, eu vou falar da área da matemática, que é o que eu sei. Tipo assim, eu sei que tem muita fórmula, certo? Então, à medida que vocês estão estudando as coisas, essas fórmulas, por exemplo, hoje é a semana de eu estudar, vamos pensar aqui, equação de segundo grau. Então, estou estudando equações de segundo grau. Vocês têm que saber a fórmula do delta e a fórmula de Bhaskara. Se vocês não sabem essas fórmulas, coloca ele em post-it e sai colando na casa inteira, entendeu? Cola em lugares que vocês sempre passam. No espelho do banheiro, na porta da geladeira, na porta de casa. E aí, toda vez que você passar perto assim, você fala a fórmula. Porque você vai acabar precisando dela. Então, é um jeito fácil de memorizar, certo? Você fazer essas coisas. Português não é minha área, mas a dica que eu dou é leitura. Se você não lê, você não tem um vocabulário bom. Eu vejo isso pelas próprias provas de matemática. Os meninos vão escrever, às vezes, um recadinho para mim. Tem muito erro de português ali. Sabe, são umas coisas, assim, gritantes que não era para ter. É tipo, oi, Silas com C. Um negócio assim, um cedo com C, gente, sabe? Não, tudo bem, mas assim, como vocês estão dentro da escola, às vezes no terceiro ano do ensino médio, não é aceitável um erro desses. Então, o que vocês podem fazer para melhorar o vocabulário, para melhorar a ortografia? Ler. Ler é uma atividade que vai rebuscar o vocabulário de vocês. Vocês vão aprender palavras mais complexas para vocês poderem usar nas suas redações. Porque a gente, às vezes, vocês ficam no conteúdo de TikTok, que eu sei que vocês gostam. Não tem muita coisa. Vocês vão escutar as mesmas frases prontas o tempo inteiro. Então, vocês não vão ter uma palavra diferente. Vocês não vão ouvir uma palavra diferente. No TikTok, ó, pra você ver. Eu, no TikTok, estava assistindo um vídeo que o professor estava ensinando os aumentativos das palavras. Eu não sabia metade dos aumentativos. Tipo assim, um aumentativo de boca é bocarra, sabe? Então, tipo assim, é um jeito que vocês têm ler de conhecer essas coisas.
Pode ser uma leitura mais simples, não precisa ser um Machado de Assis, gente, sabe? Pode ler, sei lá, um Harry Potter da vida, pode ler uns Jogos Vorazes, porque vocês vão conhecer palavras diferentes. Ali um Alice é maravilhoso, eu sou apaixonado com Alice País das Maravilhas. Amo. E qual o cantor favorito? Ah, Você tem um? racho. Você tem um? Não, eu tenho vários. Eu gosto muito de pop, eu gosto muito de música dos anos 80, por conta do meu pai me influenciou demais nesse ponto. Sei lá, eu adoro Evanescence, um rock gótico, assim, um negócio assim. Petras, eu amo Kim Petras, gente. É isso. E ela tava, hein? No Met Gala. Você viu ontem vi. as fotinhas? Linda, né? Maravilhosa. Perfeita. Mommy. E assim, esse ano, né, no final do ano vai ter o Enem. E o que você, assim, quando você fez, chegou a fazer o Enem? Fiz. O Enem, assim, e como é que você se preparou para o Enem? Qual foi, assim, redação, você saiu bem? Você teve dificuldade para aprender a fazer a redação? Que a redação é a parte mais importante, né? Acho que todo mundo tem medo na hora do Enem, é a redação. Isso, você não pode zerar a redação. Isso. Você não pode zerar nenhuma competência específica, ou seja, você não pode tirar zero em matemática, você não pode tirar zero em linguagens, e você não pode zerar a redação. E a redação ela é complicada porque fuga do tema é o que acontece demais. O tema é X, a pessoa começa falando X e vai para Y. Então, vocês têm que tomar cuidado com isso, porque, tipo assim, eu já vi muitos casos, por exemplo, um ano da lei seca. O tema da redação era sobre a lei seca, sobre o alcoolismo nas estradas. Aí a pessoa começa a falar de acidentes. Tipo assim, se o tema é lei seca, você não pode mudar muito a ponto de você ficar falando só de acidente, porque isso é fuga do tema e pode zerar a sua redação. Então, tomar cuidado com ler os textos, porque sempre no Enem eles vão te dar 2 textos auxiliares para o tema. E assim, vocês não podem copiar nada do tema, porque isso é plágio, mas se apegar à ideia do que está escrito ali. Então, se está falando, por exemplo, sei lá, sobre tecnologia no século XXI, você vai falar de tecnologia no século XXI. Você pode, por exemplo, comparar com o século XX, mas você não vai falar demais do século XX. Citar, né? Você vai citar uma coisinha ou outra ali de diferença, mas você não vai falar só do século XX, porque o tema é o quê? Tecnologia no século XXI. Então, é isso. A redação do Enem, vocês podem perguntar para a professora de português, ela é dissertativa argumentativa. Então, é sempre dar uma opinião, não dando uma opinião. Tipo, não é colocar eu queria. Isso, você tem que usar sempre a terceira pessoa, ou a primeira do plural, eu acho, mas você não pode falar eu. Nunca era uma vez. Isso, nada disso. E viveram felizes para sempre, então é isso, pessoal. Não, nada disso, pelo amor de Deus. Mas, assim, a professora de português, ela vai explicar bem pra vocês, assim. Vocês têm redação pro Enem ou não? Não. Não. Vocês não são no ensino médio ainda, né? Não. Pois é. Mas assim, é uma coisa... A gente fugiu sempre um ano. Quando passou pro primeiro, a gente passou pro segundo. Quando foi pro segundo, a gente passou pro terceiro. Vocês deram sorte de não pegar o sexto horário, né? Mas, vocês ainda não podem reclamar, não, porque o primeiro ano desse ano não teve o ensino médio em tempo integral. Que talvez ano que vem, né? Mas eles estão lutando pra tirar esse sexto horário, não estão? Então, eles estão lutando para tirar o ensino médio em tempo integral, entendi. que é o à tarde. Eu estava conversando com o PP, ele estava comentando assim, parece que queria tirar o sexto horário, alguma coisa assim. Tipo assim, eles estão tentando ver se faz... Eu não li muito, mas eles conseguiram que a implementação fosse suspensa. Ou seja, ano que vem, talvez não vá ter obrigação de implementar no segundo ano o novo ensino médio. Mas ainda está funcionando tudo. É ruim porque os meninos ficam até 4 horas e, tipo assim, os conteúdos, eles são complicados, sabe? Eram para eles estar vendo mais matemática, mais ciências, mas não sei o que está acontecendo. As pessoas não estão muito satisfeitas, não. Eu acho assim, tem algumas matérias lá que eu vi que, assim, o pessoal mesmo não está se interessando tanto pelo... Assim, acho que umas matérias muito fora do arroz e feijão, né? Assim, exatamente, básico, isso. Acho assim que a gente está custando aprender matemática, aprender os negócios mais variados, assim, tudo de uma vez. Tinha que ter meio que um reforço no sexto horário. Tinha que puxar os alunos que têm dificuldade, que é a maioria, né? E meio que ensinar o que eles têm dificuldade, que nem matemática. Puxar alguns alunos de várias turmas que têm dificuldade em matemática e ajudar eles no sexto horário. Não, tipo assim, o novo ensino médio ele não vai sair por hora, gente. Vocês podem tirar da cabeça de vocês, porque infelizmente ele tem e a gente tem que cumprir.
Porque o pessoal pensa, a escola decidiu. Não, não é a escola que decide essas coisas. Isso é uma ordem da Educação de Minas Gerais, do Estado, do MEC, a gente só acata. Então, a gente tem que acatar. Talvez uma matéria ou outra seja, vocês não gostem tanto, seja menos diversa, não tenha tanto conteúdo, mas é o que tem. Acaba que para alguém ajuda, né? Assim, para alguém ajuda. Alguém que tem condição, assim, de fazer um curso e tal, assim, tem algumas aulas que vai ajudar o sonho daquela pessoa. Ela vai direcionar. Mundo do trabalho é muito... base, né? Isso, exatamente. Mundo do trabalho é interessante porque te dá uma perspectiva sobre o mercado de trabalho. Sei que muitos de vocês já trabalham, assim, os alunos do mais velhos, mas ainda assim tem gente que não trabalhou, não sabe como é que funciona, não sabe o que é uma carteira de trabalho, o que é um 13º, um FGTS. Tem gente que não sabe o que é isso. Sim. Então, ajuda. Uma coisa que a gente estava até conversando com a Darlene, assim, esse sexto horário, assim, um assunto que era interessante, não sei se tem, assim, gestão financeira, né? Que tem muita gente que não sabe gerenciar seu dinheiro, assim, dividir certinho para conseguir, assim, que nem eu aprendi assim mais que foi com meu pai na escola, não ensina, acho que um assunto interessante, assim, um tema interessante para abordar na escola, assim, gerenciar seu próprio dinheiro. Então, para te mostrar, assim, você tem que pegar seu salário e consumir menos do que seu salário, porque se você consumir mais, você não vai dar conta de pagar, evitar a conta, assim, entendeu? Se cortar seus gastos desnecessários, aprender a gerenciar o seu dinheiro. E naquele gráfico, né, 20% é alguma coisa, 30% é outra, para meio que uns 10% ficar para você gastar o que você quiser. Então, vocês que estão no terceiro ano não tem essa matéria, mas o pessoal do primeiro ano tem matemática financeira. Sou eu que dou, inclusive, a aula de matemática financeira. Lá a gente está trabalhando. Eu acho sexto horário, assim, um assunto interessante para o sexto horário. E até, assim, nem para ser sexto horário, assim, para implementar também no dia a dia, né? Para todo mundo aprender. É uma boa. Tipo assim, eu trabalho com eles, a gente trabalhou no primeiro bimestre, a gente falou sobre o que é renda ativa, o que é renda passiva, o dinheiro que você recebe diretamente, o dinheiro que você recebe indiretamente. A gente trabalhou sobre cálculo de porcentagem, que tem muita gente que chega no terceiro ano sem saber fazer 40% de 25, por exemplo. Não sabe. Vocês sabem? Olha, a pergunta é sobre os alunos. Eu sabia que eu ia pegar vocês, tá vendo? Então, tipo assim, é umas coisas que precisa. Por quê? Para você saber gerenciar seu dinheiro, primeiro você tem que saber quanto você ganha. Segundo, você tem que saber quais são seus gastos fixos. O que é gasto fixo? Gasto fixo é suas contas. É sua luz, sua internet, que você não pode cortar, sua comida, sua alimentação. Tirando isso, você vai olhar para os seus gastos variáveis. Tem os gastos que são inesperados, tipo um médico. Você precisa ir no médico, você vai fazer um dentista. Tem que ter um dinheiro guardado para isso. Então, porque a gente nunca sabe que a gente vai passar mal, a gente vai precisar de uma consulta. Isso. E o dinheiro, ele tem que ser também liberdade pra gente. Ele não... Como assim liberdade? A gente precisa ter uma certa quantidade destinada para o nosso lazer. Porque não pensa assim, eu tenho que guardar, eu tenho que guardar, eu tenho que guardar. Caixão não tem gaveta, gente. Você vai levar seu dinheiro para onde a hora que você morrer? Você tem que ter sua segurança depois que você, pra quando você envelhecer, você ter a sua casa, você poder criar seus filhos? Sim, mas tem que saber guardar um dinheirinho para o seu lazer. Seu lazer é saúde. Nosso bem-estar tem que ser emocional também. A saúde mental, ela importa hoje em dia. Tem que ter um dinheirinho lá separado para ir no Lollapalooza. Não aguento! Não aguento, eu fui. Exatamente. Você tem que ter um dinheirinho para você tomar suas bebidinhas no sábado. Refrigerante, no caso de vocês, né? Que vocês são menores de idade e bebida para menor de idade é proibido. Ou it, né? Entendeu? Você vai beber ali sua Coca-Cola Skin, entendeu? Seu Guaraná Pequetito. Você tem que ter o dinheiro para ir no cinema, no fim de semana, uma coisinha assim. Ali apostando um Guaraná, uma Coca, né? Uma coquinha, entendeu? Tem que guardar dinheiro para pensar no seu futuro? Sim, porque as coisas são caras. Vocês têm que tirar carteira com 18 anos e carteira não é barato, não, gente. Carteira é, ainda mais pra gente que na Vargem Bonita não tem autoescola. Vai ter que gastar com transporte pra Piuí. Pois é. Se mandei Piuí, você não vai passando fome. Vai ser daqui. Carteira é bom tirar novo também, porque depois de velho, a gente apanha um pouquinho, viu? E a gente não sabe se vai passar de primeira, vai passar na prova. Isso tudo custa dinheiro, então a gente tem que saber, tipo assim, dosar o quanto a gente gasta pra esses eventuais coisas. Porque, por exemplo, você não sabe se você vai passar ou não na prova. Se você passar, você não tem que pagar mais nada, mas e se você não passar? Aí vem a taxa da reprova. Se você tá fazendo de moto, você tem que pagar a motopista de novo, que é caro. E, gente, carteira não é brinquedo, não. Carteira é caro, viu?
Cara, demais. Mas assim, Tá é uma olhando. coisa que todo mundo tem que tirar novo, porque depois de velho, gente, ó, é difícil, viu? Você já não tá com a mesma destreza, você já não tá com a mesma, sabe, com a mesma força de vontade, às vezes você já tem mais compromisso, se você tem filhos, se você tem casa pra arrumar, você já não tem o mesmo tempo pra tirar carteira, então você não pode ter a dedicação que você vai ter quando você tá novo. Realmente. É uma pergunta que não quer se calar. Ah, Uma pergunta que acho que várias pessoas pediram Ah. pra te perguntar, né? Ah. O que você passa no seu cabelo? ódio. Faço raiva, gente. Tô brincando. Gente, eu não sei, eu não faço nada. Eu lavo com o shampoo mais barato que tem, aquele Pantene. Scala de 10 reais. Scala. Eu hidrato meu cabelo todo fim de semana com o hidratante mais barato que tem, de 10 reais também, aquele Scala. Mas eu passo babosa. Eu misturo babosa no creme e passo. Todo fim de semana deixo uma horinha e meia antes de lavar. Deixa É isso. fermentar lá, Isso. né, E eu basicamente. seco meu cabelo com aquele olhinho Deus Save, um laranja, sabe? Sei. Faz assim, ó. Eu passo assim, dois pumpzinhos na mão, passo o cabelo e seco. Mas, gente, meu cabelo não é bom, não, meu sonho. Eu tinha um cabelo grandão assim, tipo do Sérgio, só que eu não aguentei não, eu cortei. Não aguentei cuidar não. trabalho. Eu sou... É trabalhoso, nossa, é muito. Eu não deixo o meu solto sempre, que, gente, pelo amor de Deus, né? Imagina lavar cabelo no dia. Não pode lavar cabelo no dia, mas quando ele tá grande assim, porque a raiz apodrece, não seca. Cabelo grande assim demora 48 horas pra secar. Mentira, gente. 48 horas. Não sei de onde eu tirei essa Demora informação, verifiquem. Se for fake news, tá aí. O seu demora 48 horas pra secar? Não sei, mas assim, se eu tomo banho à noite e não seco o cabelo, até lá pro meio-dia, 1 hora da tarde do outro dia, ele ainda tá meio úmido na raiz. Então você não pode lavar cabelo todo dia. Porque, tipo assim, o couro cabeludo, ele produz óleo, secreções para manter a cabeça saudável. Se você lava todo dia, passa shampoo, você tá tirando isso. Então, Ah, então tem que dar uma paradinha. mas assim, gente, eu não faço muita Aquela- coisa no meu cabelão. Eu só lavo e seja o que Deus quiser, entendeu? Nas terças, né? Obrigado, pai. Obrigado, pai. Obrigado, mãe, pela genética. Mas é isso mesmo, isso que a gente queria perguntar pra você. Tem várias outras coisas também, mas se não colocar esse assunto aqui vai demorar bastante. Gente, ó, porque- então, ó, assistam muito, compartilhem muito. Quem sabe tem um episódio 2 com a gente fazendo mais kikiki. Isso, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de vocês me chamarem, me convidarem pra gente bater um papo. A gente falou sobre muita coisa, falando muita aleatoriedades também, mas assim, faz parte, né, A gente? gente falou sobre o presídio, depois mudou pro cabelo, né? Amo, entendeu? É A assim, a conversa gente foi vai, boa, foi pouco vai tempo, do mas- 8 ao 80. Mas foi uma conversa boa. Então, Então é isso, galera. até mais. Tchau.